noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é um capítulo muito interessante em que Kardec nos brinda com 4 parábolas. E nós sabemos que as parábolas, se nós não entendermos o seu significado oculto, vamos dizer assim, às vezes ficam até sem sentido. E a palavra parábola é muito interessante, porque ela vem do grego, que significa comparação, aproximação. Então Jesus usava de algumas figuras, não é? Contava histórias, para que o povo daquela época pudesse entender de uma forma melhor a sua mensagem, em especial trazer para o povo hebreu daquela época a ideia de vida espiritual, né? Então ele ia contando histórias, e a primeira parábola que Kardec coloca neste capítulo é a parábola do festim de bodas, que muito resumidamente é assim: tinha um rei que o filho ia se casar, ele estava muito feliz, queria dar uma grande festa, e ele então manda os seus colaboradores, empregados, irem convidar as pessoas. E conforme esses colaboradores iam chegando até os convidados, começaram a acontecer umas coisas meio estranhas. Alguns desprezaram, nem ligaram para aquele convite, uma certa desfeita. Outros ficaram tão irados com aquele convite que chegaram a matar alguns desses emissários, né, desses colaboradores que estavam indo levar os convites. Outros falaram: não tenho tempo, eu vou trabalhar, estou com muito trabalho, agora não dá. E eles então voltaram, né, para o Senhor, assim, muito decepcionados, porque olha, ninguém aceitou o convite. E o Senhor ficou muito irado e manda fazer assim um arraso ali, né, naquela região, mandou castigar, matar os que seriam os convidados, né, que não aceitaram. E aí fala para os seus colaboradores: então vocês vão aí pelos caminhos e convidem todos que vocês encontrarem por aí para virem à festa de casamento do meu filho. Vocês concordam que é uma história meio esquisita? Primeiro, né? Quem que manda matar o emissário de um convite? Isso é uma coisa meio estranha. Aí a importância da gente então entender o sentido que está por trás dessas palavras. Então, aqueles convidados, então vamos entender cada um desses elementos que constituem essa história. Os primeiros convidados que desprezaram, que não quiseram nem ouvir, nem saber, não levaram muito a sério, né, aquele convite com entusiasmo, porque a gente às vezes recebe um convite de casamento e fica feliz pela pessoa que vai casar, às vezes pelos pais. Esses que, não tô nem aí, o que pode acontecer, não é? Representam os hebreus daquela época, que mesmo estando Jesus, o Messias, que eles vinham esperando há séculos, eles não perceberam, não se abriram, não levaram aquilo como algo a se prestar atenção, a se ter alguma consideração. Então esses convidados representam aquele povo que estava esperando, na verdade, um salvador guerreiro que os libertasse do domínio romano, e Jesus vem falar de uma outra libertação, a libertação espiritual, a libertação moral, psicológica, né? Para que a gente possa ter paz, que a gente possa ter tranquilidade, que a gente possa ter saúde integral. Mas eles não entenderam, eles não estavam interessados nisso. Naquele momento o povo hebreu estava profundamente interessado em se ver livre do domínio de Roma, não é? Os outros convidados, os enviados que foram mortos, né, quando estavam levando os convites, massacrados, eles representam muitos dos profetas do povo hebreu que também foram massacrados, né? O próprio João Batista perdeu a cabeça e foi oferecida lá na bandeja, não é, para ali o representante do governo romano da época.
os convidados que alegaram que precisavam trabalhar representam aquelas pessoas que alegaram não poder ir ao casamento porque precisavam trabalhar, representam aquelas pessoas que estão mais atentas, que dão mais atenção, mais importância para as questões materiais do que para as questões espirituais, não é? Então, a gente vai percebendo aqui, não é, o quanto muitas vezes nós ainda hoje agimos um pouco como aquele povo. O quanto muitas vezes a gente fala, ai, depois eu vejo, depois eu vou. Ai, o que uma prece vai resolver? Ai, mas eu tenho tanto trabalho, pelo amor de Deus, vou parar uma vez na semana, ir lá no centro, podia já estar adiantando um relatório, adiantando a comida da semana. Nós mulheres que às vezes ainda, né, nos envolvemos com essas questões domésticas de uma forma mais intensa, e a gente vai deixando as questões espirituais de lado, como se nós não fôssemos seres espirituais. Estamos num corpo de carne, mas não somos esse corpo. Somos espíritos, não é? Que através desse corpo podemos viver nesta dimensão mais concreta. Então, aí a parábola não acaba aí. A parábola termina da seguinte forma: esses que foram, né, que ele fala, vão e convidem todos os que vocês encontrarem pelos caminhos. Esses são aqueles povos, não é, todos que não eram, né, não faziam parte, não é, ali nem da Judéia, do que hoje é Israel, não é, mas que não eram povos monoteístas como o próprio povo judeu, não é, mas que ouviram este chamado, este convite e foram à festa. A parábola continua assim: esses que os enviados foram chamando, encontrando pelo caminho, aceitaram o convite. Olha que interessante. E foram à festa. E aí o Senhor, quando está para acontecer o casamento, ele fala, quero ver quem são esses convidados. Ele vai no salão para ver, como se entrasse alguém aqui para ver quem que está aqui hoje. E ele olha o salão cheio de convidados, mas ele vê uma pessoa em especial que não estava com a veste nupcial, nos conta a parábola. E ele olha para esse convidado que não estava com a veste nupcial e fala, bota ele para fora já, não é? E assim, acaba com ele não tem que estar aqui. E o convidado aceita e sai. É muito interessante nós pensarmos, né? O que será que Jesus quis dizer com esse aspecto da parábola? Se refere àquelas pessoas, e isso para nós refletirmos é muito importante, aquelas pessoas que não estão prontas para receber profundamente este convite de estar atento para as questões do espírito. São pessoas que ainda têm uma aparência de alguém que realmente, olha, pacífica, tranquilo, porque aceitar o convite, não é, de estarmos comprometidos com a mensagem de Jesus, independe da religião que temos, tem muito mais a ver com a postura, uma postura amorosa, caridosa, paciente, tolerante, não rígida, não é, de cuidado consigo e com o outro, coisa que a gente infelizmente tem sentido muita falta nos dias atuais. Então, estar com a veste nupcial refere-se a isso, a ter uma certa pureza de coração e que, portanto, vai entender a proposta do Cristo. É fácil? Não, não é. A gente sabe que não é fácil viver, né, o cristianismo. Um exemplo bem simples, anda no trânsito de São Paulo, a gente perde a compostura rapidinho, esquece até que existia um Jesus no planeta Terra, não é? Então, o convite é para que a gente esteja atento constantemente. Vestir a veste nupcial refere-se a isso, eu estou me propondo a tentar, no mais profundo do meu coração, vivenciar esse chamado que é a proposta de Jesus. Chamado de uma renovação mesmo, de pensar de uma outra forma. E aí Kardec, nessa altura, nos brinda com uma segunda parábola, que é a parábola da porta estreita, que é bem conhecida também, que é aquela que diz
que a porta da salvação, o caminho da salvação, é muito mais estreito do que o caminho à porta da perdição, né? O que Jesus quis dizer com isso, não é? O que ele quis dizer é isso que a gente acabou aqui de comentar. Não é fácil, diante das dificuldades que a vida aqui no planeta nos oferece, mantermos este padrão de comportamento pacífico, tolerante, acolhedor, empático, né? De a gente tentar entender como é que o outro entende a vida, se colocar no lugar dele. Porém, muitas vezes a gente não entende por que é tão difícil. Tem a nossa parte, que às vezes a gente não tem muita boa vontade, né? Porque dá trabalho. Não adianta a gente negar isso. Claro que dá trabalho. Renovar-se não é fácil, porque a gente tem um monte de crença limitante na cabeça. Ah, daí se eu mudo, o que vão falar? Lá, agora tá boazinha. Ou então, se eu reconhecer que eu preciso de ajuda, lá, vão dizer que eu não dou conta das coisas. Nós temos um monte de caraminholas que nos impedem de assumir um compromisso com a nossa própria evolução. Nós temos muita dificuldade, né? Então, assim, ao mesmo tempo, a gente fica reclamando às vezes, né? Ah, porque parece que nada dá certo, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quando aparece que a coisa está engrenando, acontece um problema, o outro implica, batem no meu carro, roubam meu celular, o chefe resolve ser mal criado, o filho não responde a mensagem. Nossa, a gente vai. E aí, como entender isto? Senão por meio da ideia das vidas sucessivas, entrelaçadas. Se nós tivéssemos uma única encarnação, realmente não teria porquê a gente ficar procurando. Não, a vida é assim, acabou. Uns têm sorte, tem uma vida mais tranquila, outros não têm tanta sorte, a vida é tenebrosa. Mas, na verdade, as dificuldades, elas aparecem exatamente como uma consequência das nossas vidas anteriores, que muitas vezes a gente deixou lição de casa lá atrás e traz para essa, no intuito, obviamente, agora de tentar aprender e fazer de uma outra forma. Então, as tribulações que muitas vezes fazem com que, nossa, que difícil, né, gente, ter paciência. Príncipe, eu tô falando porque, né, eu também aqui me coloco, eu sou uma pessoa que tem muita coisa que eu preciso rever em mim, assim, eu fico morta de medo, que é a última parábola desse capítulo, né? Muito será cobrado de quem muito recebeu, né? Ou muito será dado a quem muito recebeu. E aí eu fico, Jesus amado, eu não tenho mais desculpa, né, para falar, não, é que eu não sabia. Porém, é importante a gente também lembrar que quanto mais conhecimento a gente tem, mais ferramentas nós vamos tendo para superar a nós mesmos. A porta estreita é essa busca de superação das nossas dificuldades, das nossas limitações, não é? Dos nossos medos, das nossas implicâncias, do nosso apego. Esse é o tema do meu ano pessoal. Eu estou tentando trabalhar apego, que a gente não percebe, mas é apegado. Apegado a ideias, só pode ser daquele jeito. Apegado a uma forma determinada de fazer as coisas, não experimenta nada novo. Mas a gente quer que a vida mude, mas a gente não quer mudar. Aí fica complicado. Por isso, não é que a porta é estreita, a porta da salvação. O que é a salvação? É exatamente nós irmos na direção de nos tornarmos, não é, pessoas que com as nossas atitudes geramos para nós mesmos uma vida mais tranquila, menos atribulada, menos problemática, às vezes com menos doenças, com menos dificuldades materiais, com mais paz de espírito, com relacionamento mais tranquilo. Mas tudo nessa vida é semeadura e colheita. Então, mais um motivo do nome deste capítulo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ou seja, a boa nova trazida por Jesus, todo mundo, ainda mais hoje, 2025, não tem um lugar no mundo que nunca tenha ouvido falar em Jesus. Mesmo em países, né, que não são cristãos, ele é considerado um grande profeta. É bonito a gente ver o respeito com que muitas outras religiões se referem a Jesus. Porém, seguir os seus ensinamentos
pensamentos exige de nós uma renovação de postura. E aí vem Kardec e nos brinda com a terceira parábola desse capítulo, que a parábola se intitula assim, né? Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. O que quer dizer isso? Que não adianta a gente falar, nós precisamos viver aquilo que falamos. É fundamental que nós vivamos o cristianismo, que ser cristão seja sinônimo de agir como cristão. Bia, mas a gente é falível, sim. Ninguém aqui está dizendo o contrário. E a evolução também não dá saltos. Ontem no estudo comentávamos uma frase do Emmanuel, por sinal, que diz: temos a eternidade. Então não adianta a gente querer ter pressa, porém também ficar empurrando com a barriga aí na prova, porque a gente ouve isso às vezes. Ai, eu vou me preocupar com isso na próxima encarnação. Ai, agora não tem condições, agora não dá. No entanto, depois vem, a gente não sabe, né? Porque é aquela história. Às vezes eu preciso me acertar com alguém que está no meu caminho. Como que eu posso garantir que na próxima encarnação eu vou estar com essa pessoa para eu finalmente acertar aquilo com ela? Isso é só um exemplo. André Luiz fala muito disso nas obras dele, né? Então, vamos aproveitar enquanto a oportunidade nos está sendo dada, até porque, pela lei de ação e reação, causa e efeito, tudo aquilo que a gente gera causa uma consequência, uma resposta. E não necessariamente só lá na outra encarnação. As coisas do cotidiano mudam quando a gente muda o nosso olhar. Às vezes a gente não vai resolver o problema, porque ninguém muda ninguém. A gente só pode mudar a gente. Mas eu posso mudar o jeito de eu olhar para um vizinho que faz barulho no andar de cima, que estaciona o carro dele de um jeito que eu mal consigo sair da garagem. O funcionário que eu tenho que falar 1 milhão de vezes a mesma coisa para ele fazer direitinho, do jeito que é para ser feito. Nós não podemos querer mudar o outro, mas nós podemos mudar a nós mesmos. E isto é muito bonito, porque o Kardec fala, não é? O reino de Deus é para os dóceis, humildes e caridosos. Só aqui já temos, olha, uma grande orientação. Quanto mais dócil, mais amena, mais tranquila, mais educada, respeitosa. Respeitar não é concordar, é admitir que o outro pode pensar do jeito dele ou do meu, né? Quanto mais humilde eu for, me colocar sempre na posição de alguém que não sabe tudo, que também precisa de ajuda, que também precisa se cuidar. E caridoso, ou seja, estar disponível para entender pelo menos a dor do outro, porque ser caridoso não é só dar coisas para quem está passando fome, necessidade. Isso é importantíssimo, né? Mas não é só isso. Ser caridoso também tem a ver com o quanto eu estou disposto a trabalhar a dificuldade que eu tenho, por exemplo, com uma determinada pessoa, sem agredi-la, sem menosprezá-la, sem ironizá-la, sem caluniá-la. E aí Kardec fala: ir por este caminho nos traz paz, tranquilidade, estabilidade e felicidade. Porque, é claro, quando a gente está numa contenda, numa briga, numa discussão com alguém, mesmo que a pessoa esteja na frente, às vezes aquilo fica na nossa cabeça e a gente... porque eu devia ter falado isso, porque eu não admito que falasse assim comigo, por que ele fez isso? Os primeiros a sofrer somos nós mesmos. Então, esse é um capítulo que, para mim, assim, é um tratado de psicologia, de comportamento, e um convite muito bonito, porque tem uma coisa que a gente se esquece, mas que eu gosto de lembrar e eu quero compartilhar com vocês. Se nós não tivéssemos capacidade para começar esse trabalho conosco mesmos, Jesus não teria proposto isso. Porque às vezes a gente fala: é tão difícil, não consigo. Talvez você não vá conseguir nas primeiras 10, 20, 30 vezes, mas quando a gente persiste, chega uma hora que as coisas começam a mudar. O problema é que a gente é imediatista e quer mudar tudo rápido, não é? E não vai acontecer. E aí, então, pra gente encerrar, que já tá tocando a musiquinha, eu já tô aqui começando, daqui a pouco vai estourar o tempo, Kardec nos traz a quarta parábola nesse capítulo, né?
que é a parábola que eu tinha comentado com vocês: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Pode parecer uma coisa dura, mas não é. Eu não posso exigir de uma criança que ela tenha a responsabilidade que eu, não é? Do alto dos meus 60 e alguns posso ter. Não dá. Então é muito importante que nós lembremos. Agora a gente já conhece a proposta do Cristo. Nós já sabemos a proposta amorosa dele. Aí, como que a gente vai falar, então, não dá pra dar um jeitinho? Sabe o brasileiro, aquela coisa com um jeitinho? Dá pra dar uma quebradinha nessa pra mim? Não dá. Mas não porque Deus é malvado, como, né, muitos pensavam na época de Moisés. Mas é porque nos é confiado, olha isso, né? A ideia de que nós podemos viver melhor, construir um mundo melhor para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Mais do que uma cobrança, é um atestado de que nós podemos viver bem, viver em paz, vivermos felizes. Mas para isso a gente tem que abrir a cabeça. A gente tem que estar atento ao que será que em mim pode ser revisto. Nos dar o benefício da dúvida. Será que é desse jeito que eu estou pensando? E se não for, deixa eu ouvir. Não custa. Porque o que a gente sabe, a gente já sabe. Mas de repente, se eu me proponho a me perguntar, será que não pode ser de um outro jeito? Será que não... Sabe aquela coisa de entrar na sorveteria e pedir sempre o mesmo sabor de sorvete? Ai, mas é que eu adoro. Sim, mas você já experimentou outro para saber se não pode ter um segundo que você adora também? E a gente vai trilhando sempre aquele mesmo caminho, não é? E somos nós mesmos é que perdemos a oportunidade de descobrir coisas que poderiam ser muito, mas muito mais interessantes, mais prazerosas, mais alegres. E nós vamos fechando, não é, os nossos caminhos. Então, meus queridos, nós poderíamos ficar aqui falando a noite toda sobre esse capítulo, uma bênção. Eu os convido a lerem, não é? E vou terminar juntando duas frases nesse capítulo que diz, né? É de um espírito amigo da Instrução dos Espíritos, e ele diz assim: aquilo que nós vivemos pode nos tornar ímãs das boas coisas. Então, que cada um de nós, né, com as nossas ações, com a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, de olhar para a vida, de olhar para nós mesmos, que nós possamos fazer isso de uma forma tão amorosa, tão amigável, que se torne irresistível para tudo que é bom se aproximar de nós. Que Jesus nos abençoe. Agradeço imensamente a atenção dos senhores e vamos abrir os nossos corações para receber a mensagem do nosso mentor, do mentor espiritual da noite. Muito obrigada. Seja bem-vindo, querido amigo. Queridos, boa noite a todos. Estou feliz por estar aqui, agradecido por poder beber dessa fonte de ensinamentos e seguir minha caminhada evolutiva com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de apoio, para poder, quem sabe, voltar ao planeta aqui reencarnado após tantas reencarnações que já vivi. O Evangelho dessa noite é um completo ensinamento de como nos comportarmos diante da
dessa vida maravilhosa que Deus nos concedeu a todos, através dos séculos e dos milênios. Se já evoluímos um pouquinho, é graças também ao nosso querido Mestre, que nos deixou tantos ensinamentos. Talvez muitos de nós também estivemos lá por onde Jesus passou e ouvimos sem entender o que ele queria nos ensinar. Mas ficou registrado. E o que ficou registrado não perderemos nunca. Apenas vamos aprimorando o nosso conhecimento, a nossa conduta e o nosso respeito ao próximo, mas principalmente a nós mesmos. As parábolas que a irmã explicou nesta noite, quantos aqui já tinham lido, ouvido, entendido de outras maneiras? Esse é um dos principais motivos das palestras, que nos dá a certeza de que cada um de nós podemos continuar aprendendo sempre sobre os mesmos ensinamentos, que as interpretações, os entendimentos vão se acrescentando a cada instante de nossa vida aqui no planeta. Mais uma vez estamos agradecidos à bondade do nosso Pai, a bondade do nosso Mestre Jesus, a sabedoria dos nossos mentores espirituais, porque aqui no plano espiritual todos nós também temos mentores. Ela falou sobre a porta estreita. É aquela porta que nos dá condições de podermos nos melhorar. Quando nos é apresentada a porta larga, com todas aquelas situações chamativas, mostrando muitas vezes falsas alegrias, como assim dizer, falsas promessas, que nos deixam inebriados a princípio, meio que anestesiados com tudo aquilo que está sendo apresentado, estamos nos perdendo muitas vezes. E quando decidimos mudar e pedirmos ajuda, Deus está ali conosco. Ele nunca nos abandona, em momento algum da nossa existência. Ele é o Pai de amor, o Pai da vida. E aí, quando conseguimos atravessar essa porta estreita, vamos percebendo que a nossa evolução moral e espiritual só nos acrescenta, só nos mostra felicidade. É por essa porta que estamos a todo momento querendo atravessar. Então, contamos sempre com a ajuda dos nossos mentores, que estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos protegendo e nos guiando pelo caminho do bem. É por essa porta, queridos irmãos, que eu aconselho os senhores, que eu convido os senhores a tentar atravessar e viverem sob a luz do conhecimento, a luz do entendimento, a luz da paz e a luz do amor. O amor ao próximo, mas que começa em nós, nos amando, vamos seguindo, sem críticas àqueles que ainda estão começando a sua caminhada. Nós já passamos por tantas, e ainda teremos muitas outras, certo? Muito obrigado, queridos, e que possamos nos rever em breve, ou quando Deus nos permitir. Deus continua nos abençoando. Que assim seja. Muitíssimo obrigada, querido irmão, pelas suas palavras, pelos seus esclarecimentos. Essa casa está sempre aberta à sua presença, é um prazer. Venha sempre.
assim, irmanados todos nessa esfera, nesse ambiente de reflexões saudáveis, que nos ajudam a caminhar de forma mais segura pela vida, mais instruídos. Vamos abrindo os nossos corações e as nossas mentes a todas as energias abençoadas que vêm sendo destinadas a todos nesta casa. E imensamente agradecidos, vamos pedindo por todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento físico, moral, espiritual, pedindo a Jesus, o grande médico dos médicos, que apazigue todos os corações, mas em especial, Mestre amado, que fortaleças em nós a boa vontade, o compromisso com a amorosidade e com o seu Evangelho de luz. Pedimos por todos neste planeta azul tão necessitado de paz, de harmonia. Derrama sobre nós, Mestre, as suas luzes, a doçura do seu coração, para que a paz se faça no nosso planeta. E ajuda-nos, Mestre, a sermos pontos de luz, de alegria, de conforto, de esclarecimento onde estivermos. E imensamente agradecidos por tantas dádivas que o seu generoso coração nos dispensa a todo momento, nós vamos encerrando esta tarefa dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.